começar aqui mais um videozinho falando agora um pouco sobre a Revolução Russa. Antes da gente falar da Revolução em si, é importante a gente saber como é que está a Rússia, né? Que situação ela está, como ela funciona. Primeiro, é válido a gente ressaltar que a Rússia, desde essa época, já era o maior país do mundo, né? Que corta aí dois continentes, o asiático e o europeu. Sendo que a maior parte dele fica no continente asiático e a menor parte dele fica no continente europeu. É válido ressaltar também que a parte dele que fica no continente europeu é a parte mais rica, que é onde fica justamente a capital Moscou e outras cidades importantes como São Petersburgo, tá? Mas como é que é o contexto da Rússia pré-revolucionária? A gente tem uma política, né, que tem como líder o czar. Ela é de caráter absolutista, então todos os poderes são concentrados na mão desse czar, né? A economia é basicamente agrícola, com poucos pontos de industrialização, concentrados também em Moscou e São Petersburgo. A sociedade é um mosaico de povos, né? Falavam dezenas de línguas. A população predominantemente agrária, que vivia submissa aos seus senhores, né? Um sistema que lembra um pouco o feudalismo. Existem alguns historiadores que entendem que o feudalismo ficou e existiu na Rússia até o século XIX. A burguesia incipiente, um clero ortodoxo, né, muito conservador. A burocracia civil e a nobreza proprietária de terras eram os privilegiados. E o operariado, tal como é um retrato de todos os lugares do mundo onde nós temos já a Revolução Industrial, a gente tem um operário explorado e que não carece, que não tem de nenhuma legislação trabalhista. A gente tem aqui como é que está a Rússia entre 1689 e 1900, tá certo? É realmente muito extenso, tá certo? Pegando inclusive uma parte do Círculo Polar Ártico. E aí nós temos uma preparação política para essa revolução, né? A industrialização associada à exploração do proletariado contribui para a difusão do pensamento marxista no Império Russo. Pensamento marxista esse que vai ser transmitido, né? Que vai ser até mesmo catalisado pelo Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, né? Famosamente conhecido como Lenin, que vai ser o cabeça aí dessa revolução russa, tá? Ainda no século XIX, né, nos anos finais, em 1898, acontece a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, tendenciosamente marxista, né, e ele se divide em dois grupos. Os bolcheviques, que são a maioria, formado pelo operariado, pelo campesinato, né, era um estado operário socialista, contemplava a maioria, eram os indivíduos que queriam uma mudança radical, rápida. E nós temos os mencheviques, né, compostos pela burguesia, alguns poucos membros da nobreza e alguns poucos membros do clero. Eles representavam a minoria e queriam uma mudança lenta e gradual. Entendam, mudança lenta e gradual, porque eles obviamente queriam garantir, né, a continuidade dos seus privilégios. E também nós tínhamos outros grupos contrários ao czarismo, socialistas revolucionários e anarquistas. Como é que se dá um ensaio geral, né, que acontece primeiramente em 1905 e quais são as suas consequências? Acontece uma manifestação, tá, em frente ao palácio do czar. E aí, em tese, o ideal era que fosse uma manifestação pacífica, mas os soldados do czar não entenderam isso e acabaram seguindo as ordens do czar de atirar na população. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? E em resposta a isso vão explodir diversas revoluções, diversas manifestações ao longo de toda a Rússia. Fundaram-se partidos, né? Partidos liberais, o Partido dos Sovietes e conselhos populares formados por representantes operários, dos camponeses e dos soldados. A repressão czarista resultou em várias mortes, prisões e exílios, tá certo? Os sovietes foram extintos, retomados apenas com a Revolução já em 1917. O czar convocou a Duma, que é o parlamento russo, né, para tentar mudar um pouco essa situação.
até que esse período de instabilidade vai durar ainda 15 anos, né? Não, desculpem, 12 anos, até 1917, e vai estourar a Primeira Guerra Mundial, que vai ser, digamos, que a gota d'água que fez o copo transbordar. Inicia-se, então, o que a gente entende por Revolução de Fevereiro. Gente, é importante ressaltar que em 1917 aconteceram duas revoluções, a de fevereiro e a de outubro. Aqui a gente chama de Revolução Russa, é a Revolução de Outubro, tá? Então, até agora, o que a gente está falando é justamente dos antecedentes. Então, como é que ela se inicia aí, a Revolução de Fevereiro? A chamada fase burguesa. Trabalhadores de Petrogrado entraram em greve e saíram às ruas, pressionando a Duma. O czar ignora as reivindicações dos trabalhadores e ordenou que as tropas se repreendessem. Só que aí as tropas se negaram a acatar essa ordem, principalmente devido às duras derrotas que a Rússia sofria perante a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, o czar, sem exército, acaba por cair. Forma-se, então, um governo provisório de maioria liberal, ou seja, pelos mencheviques. E aqui a gente vai ter uma dualidade de poderes, a gente vai ter um acerto de diferenças. De um lado, o governo provisório, né, liderado pelos mencheviques, que adotou medidas impopulares, como a permanência da Rússia na guerra, e os sovietes de Petrogrado, que defendiam os interesses dos trabalhadores e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ainda em abril, apenas 2 meses depois, né, após fevereiro, Lenin volta do exílio e apresentou ao Partido Bolchevique as Teses de Abril, que propunham, entre outras medidas, a retirada da Rússia da Primeira Guerra, a nacionalização da terra e a transferência do poder aos sovietes. Teses essas que foram amplamente aceitas, né? Acontecendo então entre março e outubro diversas mobilizações populares que vão conseguir finalmente as reformas políticas e econômicas necessárias para a Rússia, levando então os bolcheviques ao poder. E temos então a Revolução de Outubro, a chamada fase bolchevique. Lenin, né, após proposta ao Partido Bolchevique, derruba o governo provisório e toma o poder, criando então o Comitê Militar Revolucionário do Soviete de Petrogrado. Ainda em 25 de outubro, o Soviete de Petrogrado, sob a direção dos bolcheviques, toma o poder na Rússia. E quais foram as principais medidas tomadas pelos bolcheviques? Primeiro, estatização das indústrias, ou seja, transformam as indústrias privadas em posse do Estado. Estatizam também as grandes propriedades rurais, das minas, do comércio exterior e do sistema financeiro, entregando tudo isso na mão dos trabalhadores, ou seja, cumprindo com as suas promessas. Anulam os títulos de nobreza, separam finalmente a Igreja do Estado e transformam e trazem a igualdade e a soberania dos povos na Rússia. E por fim, como a cerejinha do bolo, Lenin assina o Tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas em contrapartida, tendo que conceder aos alemães o conhecido território da Bielorrússia. Estoura a Guerra Civil. De um lado, nós temos o Exército Vermelho, formado por revolucionários bolcheviques. Do outro, nós temos o Exército Branco, né, formado pelo lado menchevique, oficiais monarquistas, políticos conservadores. É válido ressaltar que o Exército Vermelho foi treinado por nada mais nada menos do que Leon Trotsky, que lhe impôs uma rigorosíssima disciplina. Para derrotar a contra-revolução e salvar o Estado bolchevique, os revolucionários impuseram à população medidas severas, que ficaram conhecidos como comunismo de guerra, controle na produção de consumo, o confisco da produção, né? Isso tudo com o objetivo de abastecer a população de maneira consciente. Durante os combates, o Exército Vermelho anexou territórios, formando em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formando então a URSS, que só vai se dissolver na década de 90 do século XX. Lenin também cria a nova política econômica, conhecida famosamente como NEP. A frase, né, que mais caracteriza o NEP é a seguinte: para dar um passo à frente, para dar 2 passos à frente, nós temos que dar um passo para trás. Fazendo de conta, então, né, dando a entender que para o socialismo desse certo, haveria-se que tomar algumas atitudes capitalistas. E aí como é que Lenin divide? Atitudes capitalistas da Rússia para fora, atitudes socialistas da Rússia para dentro. Ou seja, as relações comerciais internacionais da Rússia seguiam dogmas capitalistas, enquanto as relações internas seguiam as iniciativas socialistas, tá?
Essas medidas tinham como objetivo estimular a economia, que até então estava estagnada pela guerra civil. O que mais que ele faz? A presença da iniciativa privada no pequeno comércio, cria cooperativas de comércio, institui impostos em espécies camponesas, que recebiam permissão para comercializar os excedentes da sua produção, estimulavam as pequenas e médias indústrias, revogavam a prestação de serviços obrigatórios, autorizavam a livre circulação de mão de obra e suprimiam, né, a remuneração egalitária e a correlação entre salário e produtividade. E de Lenin a Stalin, né? Em 1922 temos a ascensão de Stalin ao posto de secretário-geral do Partido Comunista. Em 1924, Lenin morre e a disputa de poder fica entre Trotsky e Stalin. Qual é a diferença entre Trotsky e Stalin, né? Trotsky queria uma expansão da revolução pelo mundo todo. Stalin acreditava que ainda não era a hora. E aí, essas diferenças entre eles fazem com que Trotsky seja expulso da União Soviética e Stalin, né, chegue até o poder. Anos mais tarde, em 1940, Trotsky foi morto, né, foi assassinado a mando de Stalin. E Stalin vai impor o que nós conhecemos como totalitarismo soviético. Passa a governar a União Soviética como um ditador, impondo censura aos meios de comunicação, suspendendo liberdades individuais e perseguindo adversários políticos. A burocracia estatal promovida por Stalin formou uma elite tão privilegiada em detrimento das massas que estas viviam modestamente sob a pressão do Estado. Tá certo? Então, minha galerinha, por hoje é só. Podem tirar dúvidas comigo através do portal ou através das redes sociais. Abraço!